Fala, humanos! Já chegamos em reta final. Essa é uma recuperação do quarto bimestre. Tudo bem? Então vamos lá, pega o seu caderno. Vamos refletir algumas coisas que passaram aí, que eu percebi algumas dificuldades, né, na hora das percepções e perguntas que me mandaram, né? Então vamos lá, vamos voltar. A recuperação, tá? Não deixe de fazer. É importantíssimo para você ter um bom rendimento aí. Tudo bem? Então, bora lá. Olha só. Basicamente a gente viu nesse último bimestre parte, né, dos cordados. Né? A gente começou com os peixes, né? Segundo a história evolutiva. Né? Então, peixes, as características gerais basicamente são todos vertebrados. Vou nem comentar que são vertebrados, né? São animais aquáticos, são pecilotérmicos, ou seja, eles não conseguem manter a temperatura do corpo, né? A temperatura do corpo é semelhante à temperatura do ambiente que eles estão, tá? A circulação deles, isso é importante a gente lembrar, que o coração desses animais é bem rudimentar, então só tem duas cavidades, tá bom? Uma linha lateral, que é um órgão sensorial importantíssimo nesses animais, né, que eles percebem a aproximação de qualquer outro animal perto dele, né? E nadadeiras, né, já que são animais aquáticos. A maioria possui escamas, a maioria faz respiração branquial, a maioria faz reprodução, tem reprodução ovípara, né, que são seres que botam ovos, e a maioria possui bexiga natatória. Tudo bem? Isso aqui são características importantíssimas desses animais. Deixa eu só me arrumar na cadeira aqui. São características desses animais que os destacam, né? Principalmente quando a gente fala de bexiga natatória e de linha lateral. Então a bexiga natatória, ela facilita o animal ficar mais próximo ao fundo ou mais próximo à superfície da água. Tá? Respiração branquial, porque eles são adaptados a tirarem oxigênio por brânquias, né? Não igual a gente pelo gás, mas aqui é pela água em meio líquido, né? Isso aqui é basicamente as características gerais dos peixes. Tudo bem? A gente viu também esses grupos aqui importantes, tem mais outro, mas tem outro grupo, tá? Mas a gente viu que esses aqui são animais que, nessa classe aqui, os condrictes, né, que são peixes cartilaginosos, eles não possuem ossos, no lugar dos ossos eles têm cartilagens, tá bom? É semelhante à estrutura que faz o revestimento, que faz o preenchimento da orelha, da nossa orelha, tá? Possui uma cartilagem de sustentação. Quais são os exemplos? O tubarão, a raia e a quimera, tá? Esses peixes não possuem bexiga natatória, tudo bem? Então normalmente você vai encontrá-los sempre em movimento, né? Quando eles param, eles precisam fixar, exemplo das raias, né? Elas precisam dar uma enterrada ali no substrato do rio para poder conseguir ali para não boiar, beleza? Outro grupo foram os osteíctes, né? Que são peixes que já têm um esqueleto ósseo. Tá bom? Então são peixes que possuem um esqueleto calcificado. Isso é importante a gente lembrar que esses animais aqui eles possuem vesícula gasosa ou bexiga natatória. Tá ok? Aqui estão alguns exemplos deles, né? Peixes que esses aqui são peixes com escamas. Esse aqui já é um chamado peixe de couro, né? Não possui escamas, inclusive é da nossa bacia, né? Bacia do Pantanal. Bom, dos peixes fomos para os anfíbios, né? O nome significa dois modos ou dois lados de vida. Então isso sugere que esses animais possuem no seu ciclo de vida um momento na água e outro momento no ambiente terrestre, tá? Anfi, dois modos, bios, vida. Então esses animais eles são extremamente dependentes da água, eles não podem ficar muito longe da água. Por quê? Porque a pele dele é muito fina, e eles desidratam por isso. A pele é muito fina e a água evapora.
tá? A outra coisa importante a se lembrado, por que eles não conseguiram sair, não podem ficar muito longe da água, é que eles botam ovos sem casca, né? Uma casca muito gelatinosa, né? Sem casca calcária, né? A gente fala. É um ovo sem casca calcária, então essa casca gelatinosa, ela perde água com muita facilidade, tá? E aí o filhotinho, né? A larvinha morreria. A maioria tem habitat em água doce, né? Todos são carnívoros, a pele é permeável, ele faz, inclusive, ó, ele se hidrata pela pele, né? Entre aspas, ele bebe água pela pele, e ele também faz respiração pela pele, tá? Na fase adulta, porque na fase larval a respiração é branquial, semelhante dos peixes. Agora olha só, o coração teve uma adaptação, né? Ele tem agora 2 átrios e um ventrículo. Só que uma circulação fechada e incompleta, quer dizer que o sangue venoso e arterial se mistura. Beleza? Outra coisa importante dos anfíbios é que ele faz reprodução sexuada, né? E a maioria faz fecundação externa, quando o macho e fêmea liberam os gametas no meio externo, tá bom? A maioria acontece esse processo de metamorfose, em que um animal ele sofre uma grande transformação física no corpo dele, tá bom? Outra, por fim, né, na questão dos anfíbios, ordens e exemplos. A significa não, Urus é cauda, então são os anfíbios que não possuem caudas. Quais são os anfíbios que, quando adultos, não possuem caudas? Né? São sapos, rãs e pererecas. Tá? A diferença basicamente está nas patinhas, nos membros deles, tá bom? Então, já falei isso no vídeo sobre anfíbios, qualquer coisa você volta lá e dá uma olhadinha. Urodelos, né? Uro você já viu que significa cauda, então são os anfíbios que possuem corpo alongado, patas laterais e uma longa cauda. Quem são? Salamandras e tritões. Parece um calanguinho, parece um lagarto, mas não é, tá? Lagarto é de outro grupo. Parece, é muito semelhante. E ápodes, já sabe que A significa não e podes, pés. Então, ápodes são os anfíbios que não possuem pés, né? Tem um corpo cilíndrico. Quais são eles? Cobras cegas ou cecílias, tá bom? E aí, por último, a gente chegou nos répteis, né? Reptare significa rastejar ou arrastar-se. São os primeiros vertebrados que não precisam mais ficar presos ali ao ambiente aquático, né? Porque eles já possuem uma característica importante, que eles agora na reprodução, eles têm ovos com casca, né? Uma casca calcária, uma casca que evita perder água, e também no corpo deles a pele é muito seca e impermeável. Eles não se hidratam mais como os anfíbios, né, pela pele, mas também não perdem água como os anfíbios perdem. Então isso aqui é importante. Se eles estiverem bem hidratados, né, eles não vão perder com facilidade água pela pele, como os anfíbios perdiam. Tá bom? Então essas são duas características importantíssimas. Eles continuam sendo pecilotérmicos, iguais aos anfíbios, que são iguais aos peixes. Tá? Eles são incapazes de manter a temperatura corporal, e a temperatura do corpo deles é semelhante ao do ambiente. Tá? A maioria é ovípara, então as fêmeas botam ovos. A respiração é exclusivamente pulmonar, tá? Eles não fazem mais respiração ou meia-vida, né? Estágio pequenininho, como os anfíbios eram, que eles têm que respirar por brânquias. Aqui não, desde pequenininho todo mundo faz respiração pulmonar. Tá? Outra coisa, circulação, o coração também teve uma outra adaptação, ó. Tem 2 átrios e 2 ventrículos, tá? A circulação é fechada e incompleta, tá? Uma parte dos répteis, esse sangue ele dá uma misturada. Ainda assim não é bem fechadinho esses ventrículos aqui, tá bom? A reprodução é sexuada, possui macho e fêmea, eles são dioicos também. E a fecundação é interna, tá? Então, nos répteis, a fecundação é interna. O macho deposita os gametas, os espermatozoides, dentro do corpo da fêmea. Tá bom? Aqui, por último, a gente tem as ordens e exemplos, né, dos crocodilianos. É uma ordem dos répteis, que é basicamente o corpo revestido por placas. Jacaré, crocodilo e gavial.
Os escamados, né, ó, a escamata, que são revestidos por escamas fundidas, né, e lagartos, né, serpentes, e os quelônios, né, que são a tartaruga, o cágado, jabuti, que tem um corpo revestido por carapaça. Tudo bem? Então, meus queridos, por hoje é só. Espero ter aí tirado algumas dúvidas, né? Isso é o conteúdo para nossa recuperação. E agora acesse, né, o formulário, preencha lá com tranquilidade. E é isso aí, meus queridos. Força que tá acabando. Tá ok? Forte abraço, valeu e até mais.